Sejam muito bem-vindos à nossa pré-jornada que está acontecendo nessa semana e vai até domingo. Estou selecionando temas, deixando aqui disponível no feed para que vocês façam a votação. Seleciono esses temas e trago aqui uma conversa profunda sobre eles. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui sempre você saberá mais sobre síndrome fúngica, desbiose com prevalência fúngica e terapia nutricional. Sejam muito bem-vindos e vamos lá com tudo. Pessoas bem nutridas, o tema que vocês escolheram para hoje foi supercrescimento de fungos a nível intestinal. Como identificar isso? Como que eu percebo que há um problema a nível intestinal no meu corpo? Eu consigo saber através de sinais e sintomas? Quais são os sinais e sintomas característicos? Aquela pergunta que vocês adoram fazer é: qual exame eu faço, né? Que exame eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar para resolver isso de vez? Então vamos conversar sobre isso. Você que tem dúvida vai deixando aqui no comentário. E você que ainda não está cadastrado na jornada, saiba que isso aqui é um pré-evento para a jornada. Então isso aqui é uma pré-jornada. A jornada de fato acontece na segunda-feira, dia 24, o evento grande, com a entrega de materiais a vocês de forma gratuita e online, onde eu ensino os primeiros passos para você vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá certo? Eu tô fazendo essa pré-jornada para que você já chegue lá num outro degrau. Então você sai aqui dessa base de informação de qual exame, o que eu faço, para já subir esse outro degrau aqui e a gente conseguir colocar muito conteúdo em prática na nossa jornada imunidade blindada para você viver o melhor ano aí da sua vida e que todo ano seja o melhor e a gente busque isso e que esse ano a gente esteja melhor que o ano passado. É assim que a gente tem que buscar, não é mesmo? Então vamos lá, pessoas bem nutridas, falar sobre intestino. Eu deixei aqui algumas coisas anotadas para não esquecer. Vou até passar para cá, para não esquecer de falar para vocês sobre fungos nos intestinos. A primeira coisa, o que gera o supercrescimento de fungos a nível intestinal é a consequência de um excesso de, digamos, agressores na nossa barreira de proteção. Então essa barreira de proteção começa na boca e vai até o final dos intestinos. No dia 1 da jornada você vai aprender mais sobre a questão do biofilme de fungo, sobre desbiose, a desbiose com prevalência fúngica. Então no dia 1 a gente vai falar só sobre isso, tá certo? Aqui eu vou dar uma pincelada para ficar mais simples de compreender a questão dos fungos nos intestinos. E essa barreira a gente agride toda vez que a gente entra em contato com coisas que muitas vezes a gente sabe que não faz muito bem para nós e outras vezes acaba sendo inevitável para nos livrar da morte, como o uso de medicações. Então, as medicações que nos livram da morte, que é inevitável a utilização como antibióticos, às vezes pode ser corticoide, e também medicações de repetição, como por exemplo os próprios antifúngicos. Aí você vai parar para pensar, né? Eu uso uma medicação para me livrar de um problema, mas isso pode me gerar mais supercrescimento de fungos? Sim, se eu me torno resistente àquilo que eu estou usando para curar, isso pode me trazer um sério problema na minha barreira de proteção. E essa barreira de proteção ela pode ser prejudicada também por inibidores de bomba de prótons, que é o famoso omeprazol, pantoprazol. Muitas pessoas que têm queixa digestiva, têm como órgão de choque o sistema digestivo, acabam tomando alguma coisa para ajudar a digestão. Não está digerindo muito bem, deixa eu tomar isso daqui para ajudar e segue a vida. Só que toda vez que isso é feito repetidamente, essa barreira de proteção, que é essa mucosa, pensa o seguinte: quando você passa a sua língua aqui na sua boca, na sua bochecha, você não sente uma pelezinha que ela é delicada? Pensa que dentro do nosso corpo, esse tubo que vai até os intestinos, dentro dos intestinos, essa parede é delicada também. E ela é delicada para a gente poder ter uma ótima absorção de nutrientes. Porque não basta eu comer. Eu preciso quebrar esse alimento, digerir, absorver e transportar para a parte do corpo que vai ser utilizada. E essa barreira que é sensível e que eu posso agredir ela toda vez que eu entro em contato com medicações de repetição sem fazer a correção disso, que é quando eu uso a medicação e não aplico terapia nutricional antifúngica para corrigir isso. E por que eu preciso? Porque dependendo da classe da medicação que você utiliza, favorece o crescimento de fungos, como antibiótico e corticoide. As bombas também, inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol, essas medicações. Então, a pessoa não é instruída a fazer isso. Ela recebe a prescrição da medicação,
Seja para tirar um dente do siso, seja para fazer uma cirurgia plástica, assim como aconteceu comigo, fui tirar dente do siso, aquele monte de antibiótico. É para acne, toma antibiótico, que eu tomei, eritromicina, um monte de coisa. Amidalite, toma antibiótico, azitromicina, era o que me prescreviam. Fez uma cirurgia que você queria fazer uma melhoria estética, toma antibiótico. Então, tudo isso, da sua linha do tempo, vai prejudicando a tua barreira. Então, essa barreira é sensível. Lembra sempre, passou a língua aí na sua bochecha, pensa que dentro dos intestinos é semelhante. E essa barreira sendo agredida, o muco e tudo aquilo que nos protege também é eliminado. Então, a gente fica desprotegido e fica ali aberto ao crescimento de coisas que são indesejáveis. E aí que começa. Aí que começam as queixas que muitas vezes você não consegue fazer o link com um outro momento de adoecimento que pode ter acontecido há 6 meses. Aí a pessoa come, sente estufada, sente parecendo um baiacu, literalmente, assim, come e fala, nossa, a digestão disso aqui tá demorando tempos. Ou eu sinto um estufamento com um excesso de gases que não passa. Então você já se sentiu assim? Porque uma coisa é você ter ali uma sensação de produção de gás, um estufamento, você vai no banheiro e resolve isso. Outra coisa é você sempre conviver com essa sensação e essa produção de bolo fecal ela não ser efetiva. Então você não consegue eliminar, ou você elimina, mas tem uma sensação que não eliminou tudo, ou as fezes saem pastosas. Às vezes sai preso, às vezes sai pastoso. Isso é um aviso do seu corpo que essa barreira de proteção tua está prejudicada e dependendo do que aconteceu aí na sua história, dos seus sinais e sintomas, se você tem esses que eu citei aqui, que é o estufamento, a alternância intestinal, a sensação de não ter um esvaziamento gástrico correto, um problema gastrointestinal que não tem uma causa aparente, então você recebeu um diagnóstico médico e não sabe o porquê que desenvolveu esse problema. Isso acontece em algumas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo. Recebeu um diagnóstico, qual é a causa disso? Não tem causa aparente. E através de outros sinais e sintomas, aí você vai fazendo, estou ligando aí as peças do meu quebra-cabeça e identifico que isso pode ser o supercrescimento de fungos. E claro que tem pessoas que têm características mais abundantes, né? Como, por exemplo, algumas bem nutridas têm as queixas de candidíase. O homem também pode ter, mas não necessariamente uma pessoa para ter o supercrescimento de fungos no intestino delgado, que é lá que cresce, ela precisa ter a candidíase vulvovaginal. Às vezes a pessoa tem o supercrescimento de fungos a nível intestinal e ela não tem candidíase. Eu não tive candidíase recorrente. Já tive candidíase mais jovem e tudo mais, na fase dos 20, mas não era uma recorrência. Os sinais e sintomas do meu corpo eram aparentes de outras formas. Isso pode acontecer de maneira com uma alternância de maneira diferente para cada pessoa, porque depende da característica do DNA e do órgão de choque da pessoa. Então eu tinha muita micose na unha, em impinge quando eu era criança e cresci com esses problemas. Você pode ter muitas queixas intestinais e digestivas, porque esse pode ser o seu órgão de choque. Tem outras pessoas que podem ter mais queixa em couro cabeludo, em ouvido, em muco, produção de muco, em doenças com final ite, rinite, sinusite, bronquite. E tudo isso é característico, é sinal e sintoma de uma alergia alimentar tardia causada por essa barreira de proteção do intestino que não está funcionando bem e você não consegue fazer a digestão adequada dos alimentos e o seu corpo se torna sensível a eles, mesmo sendo alimentos saudáveis. Mas Sheila, então o que eu vou comer? O que eu vou fazer? Né? Então, mesmo alimento saudável pode me trazer problema? Isso nós conversaremos no dia 2 da nossa jornada, a parte de diagnóstico nutricional e o que você vai fazer para vencer isso e voltar a comer aquilo que você deseja. Tem uma resposta correta. Você não quer comer e se sentir estufada, você não quer comer aquilo que você deseja e sentir aí os seus sinais e sintomas a todo vapor. Você vai saber conduzir isso. E para você aprender a conduzir isso, você precisa entender como o seu corpo funciona. Se você não entender, não consigo entender e fazer a relação do que eu vivi, do que aconteceu comigo, dos remédios, dos processos de adoecimento, da barreira do meu intestino, do excesso de fungo, se não ligar todas essas peças,
o conteúdo fica perdido. E por isso que nós vamos avançando degrau por degrau, porque aquilo que você compreende, você consegue aplicar de forma sustentável. Aquilo que você não compreende, você... tem que fazer isso, tem que cortar esse alimento. Cortar esse alimento por quê? Quem disse que tem que cortar? E por que você sente que isso tem que ser cortado da sua rotina? Não é assim que funciona. Há todo um passo a passo de diagnóstico nutricional que precisa ser feito. E antes do diagnóstico nutricional, vem o diagnóstico médico, tá certo? Que é o diagnóstico do nome aí da doença que talvez seja a que mais te incomode. Mas, junto com isso, tem outros sinais e sintomas, que é isso que eu estou mostrando aqui pra você, tá certo? Que a nível intestinal, tem pessoas que convivem a vida toda com essas queixas de estufamento, de sensação de excesso de gases, que não consegue evacuar por completo e, sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não tem que continuar sendo se você quiser que isso seja diferente. A história da Sônia, que foi antes de eu entrar aqui para fazer esse conteúdo para vocês, traz muito aprendizado. 16 anos ela sofria com essas queixas a nível intestinal. E ela não desistiu e, pelo contrário, ela busca cada vez mais. Então, tem momentos da vida que, claro, gente, a gente não consegue se manter no ápice o tempo todo, né? Vou lá, vou buscar, vou fazer. Não, isso não existe aqui comigo também. A gente tem altos e baixos, mas a gente precisa olhar para o nosso passado. O nosso passado é o dia de ontem, a semana passada e tudo mais, e hoje buscar fazer o melhor para que eu esteja melhor e assim por diante. Então, aceitar que o intestino, que a sensação de estufamento e as outras queixas que tiram a sua paz, que tiram a sua vitalidade, que tiram a sua energia, que tiram a sua beleza, a sua sexualidade, isso não deve ser aceitado por você, né? Isso deve ser, claro, você tem que olhar para isso de uma maneira que, sim, isso é um problema e tem que ser visto de uma forma carinhosa, mas ele precisa ser resolvido. E não se acostumar e se adaptar a isso, tá certo? Exames. Sheila, para eu saber se o crescimento de fungos está a nível intestinal, qual exame é feito e qual o tratamento médico para isso? Nutricional, vocês aprenderão no segundo dia da nossa jornada. Para quem não está cadastrado e quer receber o diagnóstico nutricional, você precisaria ir em uma consulta para receber um diagnóstico e tudo mais. Essa parte eu vou oferecer gratuita para vocês, tá certo? Então, essa é uma parte da jornada que vai ser oferecida de forma gratuita, que são os primeiros passos. Então, entra no link do perfil para você se cadastrar. O link está aqui quando acabar. Você entra lá e entra ou no WhatsApp ou no Telegram para você receber os materiais, tá certo? Já para saber da parte médica, você tem que passar ou num gastro, ou pode ir até num clínico geral, que tem um conhecimento aí sobre fungos. Isso vai depender, pessoas bem nutridas, da experiência clínica desse profissional. Às vezes o profissional atende há anos, mas ele não atende esse tipo de perfil de questionamento, de dúvida. Gastro, sim, gastro está mais acostumado, e os gastros que são atualizados aí na parte da nutrição, pode ser que ele tenha esse olhar para desbiose com prevalência fúngica. Não fique falando só da questão de más bactérias, porque não é só uma coisa ou outra, as duas coisas encaminham juntas, tá certo? Então não é só isso aqui, não. É um olhar aí integral, 360 do funcionamento desse corpo. Você passando com esse profissional, se você quiser ver para crer, porque além dos sinais e sintomas, eu vejo que tem muitas pessoas que têm a necessidade de ter um papel com o nome daquilo que tem. Não quero um papel com o nome daquilo que eu tenho, não basta eu estar me sentindo mal. Eu quero saber, de fato, aí através de um papel, o que eu tenho. Esse profissional, ele vai solicitar um exame a nível intestinal para fazer aí uma cultura, uma aspiração dos seus intestinos. Tem alguns profissionais que solicitam endoscopia, enfim, para ver aqui do tubo do trato gastrointestinal se tem crescimento de fungos aqui. Mas esse é um exame extremamente delicado. E quando a gente se coloca numa situação de fazer diversos exames e já ter sintomas muito aparentes, sintoma é aquilo que você sente e sinal é aquilo que você vê. Você já tem sinais ali do seu corpo que é nítido, como por exemplo, eu tinha muita micose, tem pessoas que têm problemas, por exemplo, no couro cabeludo, na região íntima. Se isso já é visto e já foi falado por um profissional e você já tem um diagnóstico médico, muitas vezes se colocar para fazer um exame a nível intestinal, que é delicado, que vai te colocar numa situação aí de estresse, porque todo exame nos coloca numa situação de estresse,
não é tranquilo fazer a grande maioria dos exames. Você tem que colocar na balança até que ponto vale, tá? Isso para você. Ficar buscando o problema, o nome do problema, sendo que você já tem sinal e sintoma aparente e que você já tem um outro diagnóstico aí médico. Por isso que eu não sou do grupo de que tem que fazer o exame para identificar a microbiota, como está ali a composição. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa relata, aquilo que a pessoa sente, aquilo que é visto e que o profissional que é experiente, que tem habilidade para fazer o diagnóstico, isso já diz muito do que pelo que a pessoa está passando, tá? Então, esse é o meu ponto aí de vista com relação a certos exames invasivos, sendo que a pessoa ainda não está fazendo a parte de terapia nutricional, não está tomando os cuidados que precisam ser feitos para corrigir o problema, tá certo? Mas se você quiser fazer, então, a cultura aspirada do intestino, você pode solicitar aí pro teu médico, para ele fazer a solicitação e você receber o diagnóstico de crescimento de fungos a nível de intestino, tá certo? E você vai receber ali uma contagem do grupo da Cândida. Então, a colonização da Cândida no nosso corpo, ela existe de um modo geral. Todos nós já entramos em contato, temos essa colonização e isso serve de uma certa forma para nos proteger. A interação fungo, bactérias, micro-organismos, quando esse ecossistema está em equilíbrio, isso nos ajuda. Quando cresce demais, aí começa a causar os sinais e sintomas, tá certo? Então, essa contagem, quando ela passa ali do nível de referência, que o laboratório faz uma média populacional, que é uma média populacional, não é uma média feita através da sua individualidade, é feita a nível população geral, tá certo? Então, leve isso em consideração também, porque às vezes, pessoas bem nutridas, é igual você fazer um exame de sangue de um nível de vitamina, tá ali no limite do ótimo, né? Do ótimo não, do que é considerado aceitável. Mas você tá com queixa, você tá com sinal e sintoma, o teu corpo está te avisando que alguma coisa está acontecendo. E às vezes a pessoa vai, não, tá normal, isso aqui tá normal, esse exame tá normal. Só que a pessoa já está com queixa. E pode acontecer de demorar 5 anos, então o problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a pessoa leva 5 anos, 10 anos para esse problema realmente virar uma bola de neve e vir o diagnóstico no papel. E aí esse diagnóstico no papel muitas vezes vem associado com uma série de outras doenças. Às vezes pode ter uma doença autoimune, que a pessoa tem uma predisposição e acaba desenvolvendo, uma doença crônica, né, que são consideradas crônicas, mas na verdade tem tratamento. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Saibam que o exame tem a sua importância, assim como uma medicação que nos livra da morte, mas jamais deixem de lado os sinais e sintomas do corpo de vocês. Levem sempre isso em consideração, seja uma dor de cabeça, seja uma coceira, seja um corrimento estranho, alguma coisa que você, isso aqui tá diferente. Não é para ficar bitolada, mas é para você aprender como o teu corpo funciona. E dentro da nossa jornada, no dia 1 que a gente vai se aprofundar nessa parte de biofilme de fungos e tudo mais, e no dia 2 a parte do diagnóstico nutricional, você vai conhecer ainda mais as características de um corpo que funciona do jeito certo e um corpo que funciona do jeito errado. E o quanto que um alimento, né, pode nos trazer uma reação positiva e negativa. E um corpo que funciona do jeito certo, mesmo ele entrando em contato com um alimento que seja não tão saudável, que a gente gosta de comer coisas não tão saudáveis, inclusive hoje eu voltei de viagem e eu fui vendo lá os rótulos das embalagens dos produtos que tinham lá em Orlando, eu vi o tanto de xarope de milho que tem tudo quanto é coisa lá, e às vezes é inevitável você entrar em contato e consumir esses alimentos, mas o corpo, quando ele tá com uma resposta, que ele tá com a imunidade blindada, protegida, porque você aprendeu como ele funciona, aprendeu a nutrir, aprendeu a construir muitas refeições que você gosta de fazer, que funciona para sua digestão. A partir do momento que você aprende isso, entrar em contato com alimentos não tão saudáveis não irá te adoecer, tá certo? Você poderá conviver aí em equilíbrio, tendo os seus momentos de comemoração, mas claro, levando em consideração aquilo que funciona para você, tá bem? Bom, tô vendo aqui os comentários de vocês. A Simone colocou: meu filho de 8 anos vive com dores no pé da barriga. Dor é um sinal clássico, tá? Então, a dor associada ao estufamento. Quando eu falo que é estufamento para vocês, eu até escrevi aqui dor abdominal para não esquecer de falar e eu acabei não falando. Dor
diarreia, o excesso de gases, a má formação de fezes. Então, isso é característico, tá certo? É claro que a Sheila pode ser outra coisa, depende dos outros sinais e sintomas que a pessoa tem, tá? Então, como você vai saber os outros sinais e sintomas? No dia 1 da nossa jornada, vai passar lá o checklist da síndrome fúngica, todas as informações, e dentro do seu guia, do seu manual, você vai receber isso para poder entender o que está acontecendo aí do outro lado. A Nick colocar. E tem pacientes que precisam fazer meses consecutivos de antibiótico. Então, essas pessoas que precisam de uso crônico, a nível hospitalar, elas estão em risco de supercrescimento de fungos. Até uma bem nutrida colocou aqui, a Cristina, eu vi no jornal a questão do superfungo. Estão em risco. Então, o que nós temos que fazer? Evitar ao máximo a gente entrar numa situação de internação. A gente tem que passar a nossa vida, viver até os 100, 129 anos, com menos chances de ser internado, porque o ambiente hospitalar, a internação, entrar em contato com antibióticos e com medicações de forma crônica, para salvar a nossa vida, isso mexe com tudo aquilo que nos protege também. E nem todas as pessoas conseguem voltar com o corpo fortalecido desse cenário, dessa situação. E a terapia nutricional, pessoas bem nutridas, nem os hospitais, eu falo isso aqui por uma experiência mesmo, não só da época que eu era estudante, mas por experiência com uma amiga próxima que teve sua mãe internada, enfim, e eu fui acompanhar a alimentação dela a nível hospitalar. Nem sempre as pessoas que estão internadas têm acesso à nutrição de forma correta. A terapia nutricional que a pessoa recebe ali a nível hospitalar demora muitas vezes para ser corrigida. E se os familiares não falam, se não tem uma pessoa que fala, olha, isso daqui não é adequado para ela não responde bem, se não tem alguém que toma a frente disso, a pessoa recebe mais coisas que pode levar mais adoecimento do que saúde. Então, assim, vamos evitar ao máximo qualquer nível de internação. E se você recebeu prescrições de antibióticos por períodos longos, está tomando isso em casa, o quanto antes você tem que aplicar terapia nutricional na sua vida. Agora, o momento que você vai começar isso, que você vai marcar essa data, dentro da jornada você vai tomar essa decisão. Mas antes disso, você vai aplicar os primeiros passos que serão passados lá. E aí você já vai perceber os benefícios que isso pode te trazer, se você quiser fazer isso ainda em janeiro, tá bem? Deixa eu ver aqui. Tem gente colocando aqui que tem coceira constante, a candidíase e tudo mais, são sintomas clássicos e pode estar associada ao inchaço abdominal ou não. Eu tinha, mas eu não percebia que eu tinha, porque nem eu estou falando isso aqui pra vocês, e agora você consegue parar e prestar atenção nisso, né? Falar assim, nossa, mas eu tenho isso daqui. Mas muitas vezes quando a gente está na nossa rotina, no piloto automático, na correria do dia a dia, a gente não presta atenção tanto nos sinais e sintomas, a gente não para se autoavaliar. Eu, por exemplo, cuidava do outro, né? Então eu estava dentro ali sempre cuidando do outro e eu ficava em segundo plano. Eu não era a minha prioridade, por mais doido que isso seja, né? É da mesma forma que uma mãe, muitas vezes, é com o filho, né? Então, a mãe ali, o filho é a prioridade e ela fica ali em segundo plano, não percebe. O pai, muitas vezes no trabalho, né? O homem, né? Não precisa ser pai necessariamente. E deixa de se cuidar, tá certo? Então, é importante, tudo que vai ser aplicado na jornada, isso eu convido vocês a fazerem de tempos em tempos, em média 6 meses ou 1 ano. Então, todos aqueles testes, tudo aquilo que vai ser planejado dentro da jornada Imunidade Blindada, isso é algo que a gente precisa fazer essa autoavaliação em algum momento. E janeiro, dezembro são meses ótimos para isso, não que outros meses não possam ser feitos, né? Mas é um momento aí de reflexão para aquilo que não foi feito ainda, para aquilo que não foi corrigido e para tantas promessas que não são executadas, né? Então chegou a hora de colocar em prática a fase de ação, de forma sustentável, claro. A Cristina colocou aqui a questão da gastrite, azia, coceira. Então a questão da gastrite, muitas vezes a H. pylori, ela é diagnosticada e ela é tratada com a classe de antibióticos ali para combater esse grupo quando é gastrite por bactéria. Só que tem uma consequência desse uso desse antibiótico, tá certo? Então,
quando você receber um diagnóstico que você precisa fazer o uso do antibiótico, você terá que ter um olhar diferente para a sua nutrição, porque vai levar ali 6 meses no mínimo para o seu corpo ter o ecossistema funcionando do jeito certo. Não quer dizer que você não vai poder ter momentos de comemoração, de lazer e tudo mais. Ano passado, eu fiz a extração, vou até fazer uma live só sobre isso, acho que eu vou gravar nos stories para deixar no destaque. Eu tirei o cisto de Bartholin. Então era um cisto assim que não me trazia prejuízo nem nada, mas conforme eu ia fazendo exercício físico, isso começou a me incomodar. E eu tive que fazer uso de antibiótico. Briguei bastante para usar o mínimo possível, briguei comigo mesma e com conversa com o médico e tudo mais, porque eu sabia do tempo que isso ia demorar para recuperar, né, o meu ecossistema e a situação que nós estamos aí vivendo hoje, né, de infecções virais e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser organizado e é isso que eu quero ensinar para vocês, né? O momento que você é inevitável o uso dessa medicação, o que você deve fazer com base na alimentação, sem esperar a dor ficar latente, sem esperar o pior chegar, né? Então, claro que quem tá com candidíase, quem tá com micose, quem tá com estufamento, isso já é uma dor, já é um incômodo, já tira a qualidade de vida, já faz com que você não tenha todas as suas realizações na vida, mas tem coisas muito piores. Então, a gente tem que, eu tô aqui, não quero chegar lá no pior dos piores para eu poder corrigir, né? Como o caso da internação do superfungo que eu dei exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver mais dúvidas aqui sobre a questão do supercrescimento de fungos a nível intestinal. As outras perguntas que eu estou vendo aqui, que são de outros conteúdos, no decorrer da semana, como vai ter a votação de outros temas, eu vou colocando os temas e aí eu vou entrar no esclarecimento dessas dúvidas, tá bem? E não deixem de votar, que eu vou colocar, acabou aqui o conteúdo, depois eu vou colocar um post para vocês poderem fazer a votação do tema de amanhã. Tassiele colocou, tenho o intestino muito preso e sofro muito com coceira anal, e há mais de 3 anos já tomei remédio para fungo, verme e nada. Então, Tassiele, você precisa seguir um passo a passo organizado. Você tomar uma ivermectina, um remédio para verme de forma isolada, ou fazer um tratamento e não ter uma organização desse processo, não faz com que você tenha sucesso de fato no seu tratamento, porque não te livra da causa daquilo que fez com que tivesse o crescimento. Por exemplo, uma pessoa que come muitos alimentos crus, isso é um exemplo, tá? Cru que eu digo assim, carne crua, peixe cru, tá? E não sabe a procedência, isso é colocar o corpo em risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação ao supercrescimento de fungos, que é o nosso objetivo aqui. A terapia nutricional, se você usa a medicação, que foi a nossa pauta de ontem, o uso racional de antifúngicos, se você utiliza um antifúngico sem aplicar uma terapia nutricional e sem a organização desse processo para você identificar o que está dando certo e o que não está, e essa organização, ela precisa ser guiada, mas ela vai ser feita por você, ela vai ser guiada com a metodologia, mas precisa ser executada por você. Se você não faz isso, você se perde no tratamento. E aí você entra na crença, toda vez que você repete, eu já tentei de tudo, eu já fiz, nada deu sucesso, isso aqui não funciona, a nutrição não corrige, por exemplo, né, que tem algumas pessoas que não acreditam no poder do alimento. Toda vez que você repete uma coisa, você transforma aquilo numa crença para você. Tá? É claro que tem coisas que realmente não funcionam. Então, eu usar todas as vezes a mesma medicação, ou eu fazer uma dieta restritiva, né? Então, eu vou tirar um monte de alimento, cortar um monte de coisa e vou esperar resolver. Isso não funciona. Por quê? Porque não se sustenta. E a medicação isolada não resolve. Por quê? Os fungos, eles se adaptam geneticamente, assim como nós. Então, eles vão se fortalecer toda vez que você repetir demais a mesma estratégia. Então, essa organização do processo é o método, tá? O método é isso, é organizar o passo a passo de um jeito que você entenda o começo, meio e fim do processo, que você entenda o que está acontecendo aí com você, tá bem? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoas bem nutridas, acho que eu respondi grande parte aqui das perguntas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Dermatite tem a ver com fungo? Sim, tá? Dermatite foi o que eu tive, né? Tem tipos diferentes de dermatite. Então, desidrose, tem até um destaque aqui no Instagram, vou falar mais sobre isso na jornada.
Mas é um sinal. Tudo que tem final it é sinal que o seu corpo está com essa barreira de proteção que eu expliquei no começo, a nível intestinal, que começa na boca e vai até o final dos intestinos. Essa barreira de proteção, ela está em déficit. Alguma coisa agrediu essa barreira. E os alimentos que você entra em contato te causam uma sensibilidade, que é chamada de alergia alimentar tardia. E as ites, rinite, sinusite, dermatite, bronquite, são consequências dessa barreira aí machucada e da repetição de alimentos que não estão legais. Não quer dizer que tudo que você esteja fazendo esteja errado, mas bem possivelmente a combinação e o excesso de misturas podem estar prejudicando aí o seu processo, tá bem? Oi, Rose, pode deixar que eu falo sim, tá? Eu passei por isso, então essa parte aí de fungo na unha é um tormento mesmo, mas tem como você se libertar dela. E lá no evento, na jornada, esses detalhes a gente vai se aprofundar, tá bem? Então, entra lá, faz seu cadastro, entre em um dos grupos que a partir do dia 24, todo o conteúdo direcionado à jornada vai ser enviado por lá, tá bem? Por enquanto, ainda não começou, nós estamos na pré-jornada, como se fosse um pré-evento, né? Então, eu tô trazendo aqui conteúdos que eu sei que já vai levar vocês aí mais aquecidas a nossa jornada. A Hariane pergunta se eu atendo virtualmente. O meu tratamento é através do método, tá? A inscrição não tá aberta. Quando abrir, eu passo as informações para vocês direitinho. Por enquanto, aproveite e usufrua de tudo isso que eu ofereço aqui de forma gratuita, que são conteúdos práticos, tá certo? Então, quem prestou atenção aqui no conteúdo de hoje, já começou a fazer anotações, já separou aí o caderno da vitória para nossa jornada que vai começar aí na próxima segunda-feira, imunidade blindada, tudo isso é proveitoso, tá certo? Aí depois, se você decidir continuar, aí é dentro do método, você no controle, eu passo as informações, logo quando abrir as inscrições, todos os detalhes, como funciona, para você receber a assessoria nutricional, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, o que eu não respondi aqui, deixa nos comentários, tá certo? Eu vou deixar esse conteúdo aqui salvo no feed, deixa nos comentários que eu vou respondendo aos poucos. Vou colocar o tema para votação de amanhã, do tema de amanhã. Então, você escolhe, eu coloco sempre 2 temas. Então, fica de olho aqui no feed para você poder interagir e fazer a sua escolha. E amanhã a gente volta às 8h09, tá certo? Da manhã. Amanhã tem uma edição especial. Eu vou dar o conteúdo sempre depois, quando tem as edições especiais, eu dou o conteúdo depois. Amanhã eu vou falar com a chefe nutricionista, chefe funcional Aline, tá? Que ela vai explicar, vai ensinar para vocês a parte de organização, né? Muitas vezes as pessoas se perdem no organizar da terapia nutricional. Então, eu vou trazer isso aqui, ó, de bônus para vocês aí da nossa pré-jornada. Não deixa de assistir, nós estaremos aqui às 8h09 da manhã e depois eu entro com o conteúdo aí da votação de vocês. Ou eu faço isso no dia seguinte, não decidi ainda, mas eu explico e aviso pelos stories. Um grande beijo para vocês, ótimo dia e seguimos!